Então, nesse embate de Hannah Arendt com a filosofia platônica, nós não devemos ver simplesmente alguém que está tentando se distanciar da filosofia ou alguém que não vê uma importância na questão da verdade. Muito pelo contrário. O que ela tenta mostrar é que a verdade filosófica ela é diferente da verdade que pode ser manifesta no mundo da política. Porque a verdade filosófica ela é de ordem metafísica, ela é de ordem do espanto filosófico, ela é de ordem metafísica e ontológica. Não é algo com o qual eu possa me arvorar, ser capaz de tratar das questões odiernas, das questões dos negócios humanos. Essa perspectiva acabaria aproximando-a, talvez, de uma tradição da sofística, mas não no sentido de um relativismo, mas no sentido da relevância do pluralismo, da pluralidade de opiniões, da pluralidade de visões de mundo. Porque muito mais rico vai ser o mundo na sua multiplicidade de vozes. E esse é o aspecto democrático do pensamento de Hannah Arendt. Então, relembrando o que foi dito agora há pouco, a experiência de Platão com a morte de Sócrates fez com que ele desacreditasse da democracia ateniense e da possibilidade da democracia em si, como aquele regime que dá voz a uma pluralidade de opiniões. Mas o que ele tentou colocar nesse lugar? Aquilo que é apresentado no livro A República, de Platão, é algo que, se for interpretado do ponto de vista realmente político, é uma tirania, é algo que tem germes de totalitarismo. E perceba o grande interesse, o interesse vital de Hannah Arendt em tentar apontar para uma filosofia política que fugisse totalmente da possibilidade de um pensamento homogêneo, de um pensamento hegemônico, que tenderia ao que ela depois vai chamar de totalitarismo. Então, no espanto dela frente à barbaridade do que aconteceu na Alemanha e também do que aconteceu na Rússia, porque para Hannah Arendt, tanto o nazismo quanto o comunismo é considerado um regime totalitário, diante do espanto com esse regime absurdo, ela acaba retornando à Grécia, não propriamente, como nós vimos, a filosofia política grega, mas a própria experiência grega na política. E ela percebe que esse virar as costas de Platão para a experiência grega e essa tentativa de estabelecer valores absolutos num âmbito onde não convém, fez com que, a partir de então, toda a história da filosofia política ficasse marcada. A filosofia, então, se coloca como estando acima, além de uma política e sendo aquele tipo de pensamento e de conhecimento que vai estabelecer diretrizes, que vai estabelecer fundamentos da própria política. De modo que a relação entre filosofia e política, ela acaba se tornando uma relação autoritária, uma relação tirânica, para usar a própria expressão que ela adota, da tirania da verdade. Então, esse aspecto ele tem uma grande relevância na própria recusa da Hannah Arendt de se reconhecer como uma filósofa. Ela se reconhece, como nós vimos, mais como uma pensadora da política. Nessa tentativa, então, de se colocar como uma teórica da política, ela revisita o pensamento socrático e percebe, então, a grandeza do Sócrates, não aquele Sócrates que foi, de certa forma, deturpado em algum sentido por Platão,
mas o Sócrates que tratava do indivíduo. Então veja que por mais que o pensamento de Hannah Arendt seja um pensamento que se volta para o bem comum, que se volta para a coletividade no sentido da comunidade, que se volta para o espaço público, ela nunca perde de vista o indivíduo, a singularidade, a autonomia. Então ela vai perceber que Sócrates, ele faz esse trabalho de conscientização do sujeito, tornando um sujeito moral, um sujeito autêntico, tornando-o capaz de algo que na modernidade a gente passaria a chamar de um sujeito autônomo, consciente de si, que tem uma consciência moral. Isso é um ponto muito importante. Sócrates vai falar sobre a necessidade de que cada um estabeleça consigo mesmo um diálogo. E a Hannah Arendt vai interpretar isso de uma maneira bem interessante, dizendo o seguinte: por mais que nós estejamos a sós em um diálogo com o nosso próprio eu, esse diálogo solitário, ele em si já nos põe na condição humana de pluralidade. Porque eu não sou um só. Eu, no meu diálogo, na minha reflexão, eu preciso dar conta das minhas próprias ações. Eu preciso prestar conta das minhas ações a uma certa instância, que é a minha consciência. E esse aspecto da necessidade do diálogo consigo mesmo, ele é muito importante, inclusive para que eu me insira da melhor maneira possível na comunidade. Porque se eu perco essa capacidade de dialogar comigo mesmo e de nesse diálogo eu fazer de mim uma boa companhia, ou seja, eu estabelecer que as minhas ações elas devam ser tais que me agradem naquilo que eu tenho de mais alto, de mais espiritualizado, isso me dá uma capacidade de interação e me dá uma capacidade de resistência contra a massificação. Veja, sempre o interesse da Hannah Arendt de combater aquilo que tornou possível a barbaridade do nazismo. Quando você olha os regimes totalitários, do que se trata? Massa de homens, massa de pessoas, pessoas sem identidades, pessoas que são absorvidas em uma ideologia. Então essa possibilidade, ela só se concretizou porque muitos abriram mão da própria consciência. Muitos abriram mão desse diálogo solitário consigo mesmo. Então percebam que a primeira coisa que um regime totalitário busca fazer é aniquilar a sua capacidade de estar sozinho consigo. Não no sentido de não lhe deixar isolado. Você pode até ser isolado, mas você é isolado como alguém sem identidade, você é isolado como alguém que está subjugado. Então, o que a Hannah Arendt está tentando mostrar é que eu preciso dessa autonomia socrática, dessa autonomia kantiana. Eu falo Sócrates e Kant porque são dois teóricos que apontam para uma ética da autonomia, para uma ética na qual existe uma conduta moral de resistência. Sócrates era muito insuflado nas suas ações por aquilo que ele chamava de um daimon. Era uma intuição que, antes de tudo, lhe dizia não para determinadas coisas. Quando os amigos de Sócrates incentivaram-no a fugir, a não aceitar a sua condenação, Sócrates disse não. Quando disseram para ele parar de filosofar, Sócrates disse não. Essa capacidade de dizer não, ela brota de uma força genuína, ela brota da própria liberdade do sujeito. E o Kant também falava sobre essa autonomia, sobre essa liberdade.
Então, essa capacidade humana de reflexão, essa capacidade humana de juízo, essa capacidade humana de olhar para o outro não como um objeto, não como uma coisa, mas como um fim em si mesmo, para a gente chegar naquilo que há de muito bonito na ética kantiana, que é não tratar os outros nunca como meio, mas sim como fim. Isso é totalmente contraditório com os movimentos ideológicos, nos quais o indivíduo é tratado como um meio, nos quais as ações violentas são justificadas como meios para atingir um fim utópico posterior, que seria um paraíso na Terra. Tudo isso é criticado por Hannah Arendt, e o que ela vai buscar é aquele sujeito autônomo, aquele sujeito potente, aquele indivíduo que na sua capacidade de respeitar o outro também consegue preservar a si mesmo e se preservar por mais que o mundo esteja numa iminente catástrofe, como foi o período no qual ela viveu.